A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Tem uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no Evangelho de Marcos, do capítulo 7, a partir do versículo 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém os dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. É assim, aqui nós estamos a nos deparar com milagres que Jesus ele operou no seu ministério. E esse milagre da cura de um surdo e mudo ficou marcado aqui nas Escrituras Sagradas, porque também está relatando de algo que era impossível diante da medicina de resolver. Ele era surdo e ele falava muito mal, ele era gago. Então era um bloqueio que esse rapaz tinha. E quando eles ouviram falar que Jesus, ele curava, ele estava fazendo milagres, coisas inexplicáveis, as pessoas começaram a falar entre elas, né? Os comentários começaram a vir. E esse jovem, esse rapaz aqui, ele teve a oportunidade, porque quando, né, os seus amigos, os seus familiares, ouviram falar que Jesus ele estava curando e ele estava no território de Decápolis, era oportunidade única para esse rapaz. Então, eles vêm, eu não sei se foi família, se foi amigo, mas foram pessoas próximas dele e trouxeram esse surdo e gago para Jesus colocar as mãos sobre ele. Jesus ele se retira da multidão, Jesus está em meio à multidão, porque Jesus quer tratar à parte com esse rapaz. Então, há coisas na nossa vida que o Senhor ele vai fazer assim como fez nesse acontecimento bíblico. Ele vai sair da multidão e vai tratar com você à parte. Por que ele fez isso com esse jovem? Ele não poderia ser curado no meio da multidão, como houve em outras cenas, em outros cenários, até mesmo aquela mulher do fluxo de sangue, que ela foi curada, a hemorragia dela foi estancada ali instantaneamente, no meio da multidão. Mas o caso desse jovem era um caso diferente, porque ele era surdo e depois ele era gago. O que significa isso? Melhor, estar no meio da multidão significa que quando abrir os ouvidos, eu vou ouvir muito bem, porque eu nunca ouvi. E com o barulho da multidão, não é? Vou ter a certeza que estou ouvindo. Não. Porque Jesus sabia da sensibilidade da audição desse rapaz. Jesus ele conhecia o que era bom e o que não fazia bem para ele naquele momento. Então Jesus ele faz o quê? Ele pega aquele rapaz, ele sai da multidão, ele tira o rapaz do meio da multidão e Jesus vai à parte com aquele jovem e leva aquele jovem. Eu falo jovem, gente, eu não sei a idade dele, que aqui não diz a idade, mas me parece ser um rapaz jovem. E pode ser também um mais velho, não sei, mas o que me faz entender que era um rapaz jovem, que estava vivendo aquilo,
que estava com a esperança de ser curado. Então o Senhor Jesus pega esse homem, né, vamos falar homem, e tira ele do meio da multidão e leva para um lugar à parte. Quando ele faz isso, ele começa a operar o milagre. Eu falo para você, mas Jesus também não queria chamar a atenção. Não, Jesus naquele momento queria passar desapercebido, mas não tem como passar desapercebido. O homem cura, liberta, transforma, as pessoas estão vendo os milagres. Como ninguém vai falar? Fala, não tem como. Aí Jesus põe aquele rapaz à parte e o Senhor começa a colocar os dedos nos ouvidos dele. E quando o Senhor toca os ouvidos dele, ele começa a ouvir. Aí o Senhor vai e toca, o Senhor põe o dedo na saliva dele e depois vai e toca na língua daquele homem, com a própria saliva. E o que acontece? Ele ergue os olhos ao céu, ele suspira e ele diz uma palavra, efatá, que quer dizer abrir, né? Abra-te, abra-te, porque estava o quê? Fechado. Tem coisas, escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando. Tem circunstâncias na nossa vida que tem que ter essa palavra, efatá. Por quê? Porque está fechado. Sabe quando você faz tudo? Vou dar exemplos para você seguir o raciocínio. Você precisa de uma solução imediata. Você fez tudo conforme o que você podia fazer. Você sabe que estava correto. Mas quando você chega de frente à porta e você espera que a porta se abra para você, ela continua fechada? Já aconteceu isso ou está acontecendo isso com você? Você fez tudo, mas está fechada e você não entende o porquê que está fechado. Vai dizer para mim que você já não viveu isso ou se você não está vivendo isso agora e por isso que você está ouvindo essa palavra. Fez tudo, tentou negociar, foi atrás de documentos, foi atrás de pessoas, já falou com um, já falou com o outro, tentou entrar em paz, tentou se afastar para não ter problemas. Você fez tudo o que era necessário ao seu alcance. O que estava ao seu alcance que era necessário fazer. Aí, você chega fechado. Quando eu abro uma porta, me dá acesso a outro lugar. É ou não é? Eu estou na sala, eu abro a porta do meu quarto e eu estou entrando num outro cenário, num outro ambiente. O abrir significa o quê? Que eu posso passar. Libera a abertura. O abrir significa liberar a abertura ou passagem. Se tem um obstáculo, não passo. Não passo, gente. Você está dentro do seu carro, numa estrada conduzindo. Já me aconteceu isso. Principalmente no inverno ou quando está a ventar muito. Aí aqui é muita natureza. Uma vez fui fazer uma visita em uma quinta, em uma fazenda, para tirar as fotos e tratar da angariação daquele lugar para vender. Eu subi, né? A quinta ficava no alto. Eu fui com o meu carro, cheguei no meio do caminho, e pensa num caminho estreito. Não tem como dar a volta. É sempre em frente, só dá a volta na quinta, lá na entrada. Quando eu chego no caminho, lá um tronco de árvore estendido, caído. Deixou-me passar com o carro? Não. Eu olhei para aquele tronco e pensei, eu não consigo tirar isso sozinho, isso é muito pesado. Nem vou mexer, o que eu vou fazer? E agora? Vou lá. Né? Aqui nós falamos marcha atrás, ré, né, no Brasil. Vou engatar ré do meu carro e imagina um lugar estreito, cheio de curvas, fazendo ré. Mas você não sabe conduzir? Sei conduzir muito bem.
Mas tem lugares que se você não tiver alguém te orientando atrás, é complicado. Aí o sensor do meu carro estava sempre a apitar, né? Por quê? Porque tinha muitas galhas, muitas folhas, e aquilo, o caminho estreitíssimo, no alto, uma altura, se caísse lá, aí eu lá, a fazer ré, a voltar. Ixi, pensa bem devagar, né? Bem devagar. Curvas sobre curvas. Alto, escorregadio, cheio de folhas o caminho. Não via nada. Nem o caminho se via direito. Estava tudo coberto de folhas caídas, porque era de outono para o inverno. Então eu não passei, não consegui ir. Porque havia lá um obstáculo. Mas lá do outro lado, tinha algo para mim. O que que era? Era a angariação, né? A venda desse imóvel. Mas não conseguia passar. Então tem coisas na vida que você faz tudo certinho. Você vai pelo caminho, né? Você chega no caminho, você sabe a direção, você sabe o ponto que você tem que ficar, mas inesperadamente tem lá um tronco de árvore que te atrapalha e você não consegue tirá-lo. Porque mesmo com a sua força você não consegue levantá-lo. E tem coisas aí na sua vida que é assim também. Na nossa vida que também é assim. Eu faço tudo aos conformes, como a lei diz. Procedo da melhor forma possível. Mas aí não estou à espera que tenha lá um tronco de árvore no caminho, me atrapalhando. E não me deixa seguir caminho. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Quando eu abro uma porta, ou quando alguma coisa está fechada, eu me alegro, porque eu estou entrando em outro lugar. É a mesma coisa quando a gente vai fazer visitas em casas e angariar, né, casas, fazer angariações. O que é angariações? Se a gente pergunta para mim, o que é angariações? Angariações é você adquirir o imóvel, né, pegar o imóvel dos proprietários que querem vender, fazer um contrato com eles e depois desse contrato colocar o imóvel, fazer a divulgação, colocar nos portais de divulgação e vender o imóvel, tratar da negociação, fazer a mediação entre os vendedores e os compradores. Então, quando eu chego no lugar e o proprietário abre, pega a chave, eu estou do lado de fora, eu não vejo nada, né? Só vejo a casa, ou eu vejo o imóvel, ok. Mas aí ele vem com a chave e ele abre a porta, eu entro em outro cenário que eu queria entrar, porque eu queria, né? Eu quero ver como é a casa, eu quero ver, quero tirar fotos, quero saber de tudo. É assim na nossa vida, sabe? Você está no caminho certo, mas falta ali uma chave, uma girada de chave para você entrar naquilo que realmente você quer entrar. Então eu vou falar uma coisa para você aqui. Tem coisa na nossa vida que é assim. Tem coisas na sua vida que está sendo assim, que você faz tudo direitinho, que você vai atrás, que você tenta resolver da melhor forma possível, mas sempre tem algo que atrapalha e você não chega no destino que você quer. Mas Deus está falando para você, hoje, nesse exato momento que você está ouvindo, Deus está falando assim, haverá um efatá na sua vida. Deus está mandando falar para você. Deus está falando com você. Escute a voz de Deus. Tem aí um efatá para você. Tem aí um abrir para você. Esse cenário que você está aí parada porque tem um impedimento. O Espírito Santo de Deus está dizendo, tem um efatá meu. Porque o Senhor chama aquele homem, o Senhor puxa ele para perto dele, leva ele à parte para falar com ele. E Deus está falando à parte com você. Porque se está fechado, se está obstruído, eu não consigo passar. Então tem que vir uma palavra dos céus, uma palavra de Deus, para liberar essa abertura, para liberar essa passagem. O que você precisa nesse momento que Deus libere sobre a sua vida? Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode liberar sobre a sua vida um efatá nesta hora? E aquilo que está preso, sabe? Assim, bloqueado. Sabe quando tem assim uma porta, você está até vendo o formato da porta, mas está toda tapada de tijolos? Hã? Tem a porta, mas está tapada. E Deus está mostrando aqui que é assim. A porta é sua, mas você não consegue passar por ela porque foi tapada com tijolos.
Então, há uma palavra de Deus para mim e para você nesse dia. Tem um efatá meu aí. O que está preso, que o diabo está amarrando para você não conseguir. Eu estou liberando a minha palavra sobre a sua vida nesse exato momento. Efatá, diz o Senhor para você, vai abrir. Vai abrir, você vai passar. Há uma passagem aí que Deus está falando, você vai passar por ela. Entendeu? Ele está removendo do seu caminho esse bloqueio. Deus está removendo do seu caminho. Porque tem coisa, gente, eu vou falar uma coisa para você, que no mundo espiritual é tão sério, mas é tão sério que às vezes você passa meses orando, jejuando, e parece que aquilo não é desbloqueado. Já aconteceu isso com você? Parece que não dá, você ora, tem alguma coisa que não está bem. Nenhuma resposta, nenhum não, nenhum sim, tudo ali parado, porque você está de frente a essa porta e você pensa assim, nenhum não recebo, porque eu não consigo ver o que tem do outro lado. Mas aí Deus está falando, Ele está dizendo assim para você, eu tenho efatá para você nesse dia. Aquele cego, aquele surdo, ele passou a ouvir. E logo se lhe soltou o empecilho da língua. Ele não ouvia, ele passou o quê? A ouvir. Qual foi a primeira voz que ele ouviu? Com certeza de Jesus. Porque isso é simbólico para mim e para você. Porque aqui está dizendo, a primeira voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Porque ele poderia, se Jesus tivesse deixado ele lá no meio da multidão, o que aconteceria? As primeiras vozes que ele ouviria eram as vozes de quem? Da multidão. Nunca que ele ia escutar a primeira voz que era de Jesus. A primeira voz que esse homem escutou aqui foi a voz de Jesus, isso eu te garanto. A primeira voz que ele escutou foi a voz de Jesus. Efatá. Começou, sabe quando você começa assim? Efatá. E ele escuta o efatá. E é isso que Deus está falando aqui. Eu sinto a presença de Deus a pregar essa palavra porque Deus está desbloqueando aqui nesta hora portas. Tem coisas aí que estão desbloqueando na sua vida. Você recebe essa palavra de Deus. Abra-te. Primeira voz, a voz do Todo-Poderoso. Então, a multidão não me interessa, a voz da multidão não me interessa. Quem me interessa? A voz de Jesus. Essa é a primeira voz. É esse que você tem que ouvir. A voz de Deus, coloca Deus à frente de tudo na sua vida. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te conduz. Deus está falando aqui para vidas. Vou te dar estratégia. Vou te dar estratégia na sua casa. Vou te dar estratégia com o seu cônjuge. Vou te dar estratégia para você falar. Vou te dar estratégias. Sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida que se você for direta, você perde a sua bênção. Tem coisas, se você for falar tudo que você pensa, você não recebe aquilo que você quer. E Deus está falando, eu vou te dar estratégia para você comunicar. Você vai comunicar e você vai conseguir aquilo que você está pedindo a mim. Porque o efatá está entrando na sua casa hoje. Diz o Senhor para você. Ele ouve a voz de quem? De Jesus. E ele começa a falar. E o que tinha na boca dele? Um empecilho. O que é empecilho? É tudo aquilo que me incomoda. É tudo aquilo que tenta me atrapalhar. Isso é empecilho. Tem pessoas que estão tendo empecilhos, sabe? Entrou na sua vida para ser um empecilho. Não ajuda, sabe? Não ajuda em nada, mas gosta de atrapalhar. Não dá uma palavra de motivação, mas gosta de dar palpite. Então o Espírito Santo de Deus está falando aqui para você que está me ouvindo, e você está entendendo que é para você. Eu vou tirar o empecilho. Não vai mais fluir esse empecilho que está aí, porque ele está fluindo de forma negativa. Porque tem gente que é a multidão. Faça isso. Eu acho isso. Você faz dessa forma que é melhor. E Deus está falando, não. A minha voz. Olha a observação. Ouviu primeiramente a voz de Jesus, para depois ouvir o quê? A multidão. Porque quando eu ouço Deus, o que a multidão fala, eu posso até ouvir a multidão. Mas se não vem de Deus, não me interessa. Entendeu? Se não vem de Deus, se alguém falar assim, eu vou abrir meu negócio e outra pessoa nesse lugar, nessa zona, nessa loja,
Nesse comércio? Não, nunca deu certo. Não vai dar certo. Mas aí Deus está falando, não, é aí. É aí que eu tenho para te abençoar. É aí que eu vou fazer. Tem um efatá meu aí. Aí você vai ficar o quê? Ser como esse surdo? Ouvir primeiro Jesus ou ouvir a multidão? O que te interessa mais? O que vai mudar a sua vida? Eu sempre falo, gente, palpite mais não muda a vida de ninguém, só atrapalha. Sabia disso? É a mesma coisa, você vai comprar um terreno, gente, eu falo muito de casa, essas coisas, porque a gente, quando está envolvida nisso, a gente sabe como é. Né? E eu trabalho com muita gente, comunico com muita gente, então eu sei como é que funcionam essas coisas. Principalmente, sabe o que eu digo para os meus clientes? Tem muita gente, no começo, até que pensava que eu era meio maluquinha, né? Tem gente que, às vezes, vou levar uma visita, vou vender um imóvel, e sabe aquelas pessoas que não conseguem colocar a língua dentro da boca e segurá-la? Não deixa a língua dentro da boca? Tem que falar tudo. Tudo, tudo. Só que a pessoa não tem maldade. Mas o vizinho pode ter maldade. A família pode ter a maldade. Tem gente que não está desejando o seu bem e você não sabe. Aí sabe o que eu falo para os meus clientes? Olha, só fala que você vendeu esse imóvel depois que passar a escritura. Ah, mas por quê? Qual é o problema? Por quê? Porque antes da escritura nada é garantido, pode ser cancelado. Aí a pessoa, mas não cancela, depois tem um sinal, né? O sinal fala assim, uma reserva e tal. Pode ser cancelado. Porque entra inveja, entra falatório, aí depois pode mudar a cabeça dos compradores. Muita gente, não comprar aí porque o lugar não presta. Gente, eu sei o que eu estou falando. Eu sei. É experiência própria, sabe? A minha experiência do que eu passo com clientes, com compradores, com vendedores, com pessoas. Então, eu falo uma coisa para você. Tem que ter vigilância em tudo. E quando eu falo isso, os clientes olham para minha cara. Uma vez falei isso para uma pessoa, a pessoa riu na minha cara. Depois as coisas não aconteceram conforme a pessoa pensava, ficou desgostosa da vida. Por quê? Porque não vigia a língua. Sabe? Tem que falar tudo antes do tempo. Não, deixa acontecer. Depois que aconteceu, já aconteceu. Pronto. Aí você pode falar, não tem como se esconder. Tem coisas na nossa vida que não tem como esconder. Tem coisas que as pessoas vão ver, não, vão ser notórias, não é? Mas aí é que está o segredo da sua vitória. É você entender, ouvir a voz do Senhor, esquecer a multidão, porque muita gente vai entrar na sua vida, vai querer te dar muitos palpites, mas aí está o quê? A voz de Deus. O que Deus falou comigo? Ele falou que ia dar certo. Ele falou que ia me abençoar. Ele falou que tem aí um efatá, ou seja, um abrir, uma passagem, uma abertura. Ou seja, nesse lugar ele não quer que eu fique, ele quer que eu continue, ele quer que eu avance. Isso é bom, não é? Abriram-se os ouvidos. Que isso? Grande milagre. E logo lhe soltou o empecilho da língua. Deus está fazendo tudo isso. Você pediu uma resposta para Deus, porque você não estava entendendo, porque você fez tudo direitinho, mas a porta não se abre. E Deus está falando, falta o meu efatá na sua vida. Falta uma palavra na sua vida, e Deus está liberando esta palavra hoje. Deus está liberando esta palavra hoje. O meu efatá está abrindo tudo. Olha aí o desbloqueio, Deus está falando. Olha eu desbloqueando. Tem pessoas aqui que Deus está desbloqueando documentos. Tem pessoas aqui que Deus está tirando empecilho. Quem são esses empecilhos? Gente da sua própria família. Pessoas perto, próximas de você. Está sendo um empecilho para realizar o grande milagre que Deus quer fazer na sua vida. Deus está falando, estou tirando o empecilho, olha aí. Estou eu tirando esse empecilho. E Deus está dizendo ainda mais, está abrindo tudo. Você vai entrar por essa passagem, você vai passar para o outro lado. Lembra lá do Mar Vermelho, da história do povo que atravessou o Mar Vermelho? Se não fosse o efatá de Deus ali, Moisés passaria ali dias com aquele cajado e nada aconteceria. Mas o que o Senhor disse para Moisés? Para Moisés tocar nas águas, para não ficar parado ali. Por quê? Porque já havia um efatá de Deus. Porque Deus já falou. No mundo espiritual, Deus fala.
já haviam existir na parte de Deus. Efatá, vai se abrir. Só você precisa estar de frente e tocar nas águas e não ficar aí pensando o que vai fazer. Então, a palavra de Deus para você é efatar nesse dia. Você vai e vai se abrir. Você vai colocar a mão, as portas vão se abrir para você. Você vai estar neste lugar e, se preciso for, essas muralhas que estão na sua frente, elas vão cair. Não me pergunte como. Deus está dizendo, somente confia na palavra que eu estou mandando para você nesse dia. Ah, sim, sim. Eu vejo tanta gente tentando bloquear a sua bênção, tentando arrombar os teus sonhos, tentando intimidar você. Tem pessoas aqui que estão tentando intimidar você. E Deus está falando, não vai intimidar não, porque eu levei você à parte. Eu tive uma intimidade com você, eu tive uma comunhão com você. Quando muitos não viam o que você passou comigo, mas eu sondei o seu coração, e Deus está dizendo, não importa a multidão, importa é a minha palavra, importa é a minha ordem, o que importa é a minha decisão, e a última palavra não preciso nem relatar, nem falar aqui de quem que é que vem, é do nosso poderoso Deus. Então você vai ficar com essa palavra nesse dia. Fica com essa palavra, porque Ele está abrindo e Ele está tirando o empecilho. É uma palavra forte para você. Ele está abrindo, porque esse abrir não pertence a você. Esse rapaz ficar aqui, voltar, não é voltar, né? Porque a palavra diz que ele era surdo, mas nem sei se era de nascença. Mas ele passou a ouvir, né? Não ouvia, passou a ouvir, porque Deus abriu a audição dele, os ouvidos dele. Então, é isso. Tem coisas que é Deus que vai abrir para você. É Deus que vai abrir. Não precisa mais nada. Você já fez a sua parte. Deus está falando, eu sei que você já fez a sua parte. O abrir agora é meu, pertence a mim. E o empecilho que está aí, eu também vou tirar. Tocou na língua dele com a saliva. Jesus tocou na língua dele com a própria saliva. E o que acontece? Aquele empecilho que estava lá, não resistiu, teve que sair. Então o Senhor vai, Deus vai tratar com esse empecilho. O próprio Jesus é que vai tratar. É muito forte que Deus está falando. Olha, vou tratar com a minha saliva. E o que é isso, gente? Pega uma saliva de uma pessoa e passa na sua língua, se você vai gostar. Eu tenho nojo. Você não tem nojo? Olha, ela cospe no chão, pega lá e faz lama, mistura lá e faz e passa. É nojento. Vamos ser sinceros. Saliva dos outros, a gente só gosta da nossa saliva, saliva de ninguém. Mas aí Jesus pega a saliva, uma coisa que ninguém recebe muito bem, e toca na língua dele. Ou seja, Deus vai tocar nesse empecilho naquilo que ele tem mais nojo, naquilo que ele não gosta. Deus está falando, eu vou tocar nesse empecilho naquilo que ele se sente humilhado. Porque eu vou tratar no caráter, na personalidade, na prepotência dele. Quem é ele para dizer que vai ser um empecilho e não vai fazer? Deus está falando com uma pessoa aqui. Quem é essa pessoa que disse isso para você? Eu vou falar uma palavra minha para você nesta hora. Eu vou tratar com ele naquilo que ele tem mais repulsa. Sabe quando a pessoa tem repulsa de algo? Isso pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Deus está falando, mas você vai ser tratado. Deus está dizendo, essa pessoa que está aí atormentando a sua vida, porque está atormentando, está tirando a tua paz, eu vou tratar naquilo que tem repulsa, porque eu sou o Deus que conheço o coração do homem e eu sei da necessidade de cada um e sei aonde vou fazer a ferida e também o momento de cicatrizá-la. Esta é uma palavra de Deus. Se você crer, você vai ver milagres acontecendo. Se você recebeu essa palavra, você vai ver portas se abrindo a partir de hoje. E Deus ainda manda falar para algumas vidas que aqui estão, que tem coisas que ele está fazendo para você passar um zíper na sua boca. Fica calado mesmo. Mas a minha vontade é de contar para todo mundo. A maioria das pessoas não estão felizes como você está, tá? Infelizmente é assim. Maioria das pessoas que você pensa que gosta de você é mínimo. A gente que realmente gosta de nós de coração, mas
tem aí uma porcentagem muito grande de pessoas que não estão desejando a sua felicidade. Então Jesus pediu, ordenou que ninguém o dissesse. Por quê? Porque não era hora de falar. Mas contudo, sabe? Quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Deus está falando para você. Você, a partir desse momento que ouviu essa mensagem, você vai ficar caladinho. As coisas vão acontecer. Olha a instrução de Deus para você. As coisas elas vão encaixar, sabe? Vai acontecer. Assim, tem pessoas aqui que vai fechar contratos, tem pessoas aqui que vai adquirir bens, tem pessoas aqui que vai adquirir propriedades. Deus está mostrando dessa forma. Tem pessoas aqui que vão se casar, mas que a família não é de acordo, mas Deus está falando, é para fazer tudo assim, segredo. Aí depois que descobriu, e daí? Já está tudo feito mesmo, né? Mas o Senhor está falando, vai ficar caladinho. Você não vai contar para ninguém. Porque nesse intervalo de silêncio é o tempo certo que as coisas elas finalizam na sua vida. Depois de finalizado, você pode... Às vezes você nem precisa falar, né? Você falou para uma pessoa, toda a gente já espalhou da sua vida. Então, você nem precisa comentar. Há sempre os comentadores aí que comentam da sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus está dando direções para vidas que precisam de direção nesse dia. Porque tem um efatá, eu vejo assim um abrir assim escancarado da parte de Deus, porque você fez tudo direitinho, mas você não entende por que você não passa pela porta, não é? Mas é porque falta essa ordem divina aí na sua vida. Tem o efatá de Deus. Pega essa palavra, viu? É profética na sua vida. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família, e até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.